Bom dia. Bom dia novamente. Deus bom. Antes de nós começarmos a reunião, hoje é uma manhã de ceia, de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Quando o povo de Israel saiu do Egito, foi instituída a Páscoa, você pode ler isso lá em Êxodo. E Deus falou algo maravilhoso para eles. Disse, olha, porque na realidade Deus queria salvar o Egito, queria salvar Faraó. Por isso que cada praga representava um ídolo para eles. E Deus foi derrubando cada ídolo, mostrando que Ele era o Senhor, Ele era o verdadeiro. E naquela noite Deus deu uma instrução para Moisés, para ele instituir a Páscoa para o povo de Israel. Disse, olha, derrama o sangue de um cordeiro novo. Passa o sangue na porta. Quem estiver dentro da casa, quando o anjo da morte passar e olhar aquela casa que tem a marca, que tem o selo do sangue, ele não vai entrar. E assim, naquela noite, houve choro a noite toda, porque o primogênito de cada família foi morto, menos o povo de Israel. E o povo de Israel saiu do Egito, abastado, rico, e Faraó permitiu que eles fossem. Por que isso é importante? Porque quando você olha para a mesa, aqui representa que um dia Jesus veio, o Cordeiro Santo de Deus, e Ele deu a vida por você e por mim. Ele te salvou da morte eterna. Deus é o verdadeiro Deus, Ele ama as pessoas, Ele te amou primeiro. Então, quando você vem uma reunião como essa, e você olha a mesa não é minha, é a mesa do Senhor. E você é convidado do Senhor. Por que eu tenho que entender isso? Porque nessa manhã é entre você e Deus, Deus verdadeiro. É você entender que tudo o que você precisa é crer no poder da cruz e da ressurreição. Que a vida passa muito rápido. E nós estamos em um tempo de escolhas. Eu vou ler uma interpretação de línguas que chegou essa semana para mim lá de Tulsa. Interpretação de línguas é uma profecia, ela tem que sempre qualquer profecia tem que estar baseada na palavra de Deus. A profecia ela exorta, a profecia edifica e ela te consola. Fora isso não é profecia. Você tem que ter o discernimento e a sabedoria de Deus. Então está escrito assim, ó. Muitos que estão nos assistindo e muitos que aqui estão se encontram numa encruzilhada. Há um Y. Você está cada vez mais perto das tomadas de decisão. Alguns farão uma escolha certa e outros não. Por causa da minha soberania, posso ver o seu futuro. Um caminho é escolher uma vida de entrega. O outro é outro de sutileza que diz, posso fazer isso e ainda assim dar a minha vida. E você descobrirá que quanto mais avançar nessa estrada, mais estará separado da verdade. Não estou vendo aqueles que descrevo como indo para o inferno. Estou descrevendo você caminhando em uma vida de indulgências autorrealizadas, onde tudo gira em torno de você. E você ainda se considera abençoado pelo Senhor. E ainda assim, consumindo a sua própria vida com a sua vida. Mas estou lhe oferecendo uma escolha melhor. Pegue o Y, pegue a direita, porque você descobrirá que quanto mais longe você for, mais eu irei e me esbanjarei com você, que está na minha presença. E seus desejos serão conhecer-me mais do que desejam conhecer o mundo ou qualquer bênção que seja do mundo, diz o Senhor. E a propósito, você descobrirá que ao tomar a direção correta no Y, acabará entre muitos que escolheram certo, sendo completamente abençoado nesta vida. Mas as escolhas são muito, mas muito sutis e muito dissimuladas.
muito bem disfarçada. Você não terá capacidade nem sua inteligência de tomar as decisões que eu estou descrevendo atualmente. Você nem terá capacidade, sendo uma boa pessoa, de tomar essas decisões. E qual é a única vacina que você terá contra virar à esquerda na bifurcação? Você deve passar horas orando no Espírito Santo. Ele é a sua vacina contra o auto-engano, mesmo contra aquilo que não fará com que você acabe em perigo no inferno. Mas você estará 10 graus, 20 graus errado, e ainda pensará que está exatamente onde precisa estar. Então passe as horas, seja em particular ou seguindo o caminho da vida, orando muito no Espírito Santo, diz o Espírito da Graça. A oração em línguas é uma vacina para você e para mim. Nós estamos em tempos difíceis, tempos onde o diabo usa de engano para te desviar, como falou o Senhor, 10 graus, 20 graus. Se ele sutilmente te desvia do caminho, você não vai atingir o caminho correto. Ele não está falando de ir para o inferno, está falando de você deixar o plano perfeito que ele traçou para você. Nessa manhã, se você olhar para você mesmo, você nasceu de novo. Você não é mais como antes. Por isso, quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus disse para ele o seguinte, está lá em Números: deixa todos os deuses para trás. Não leve nada com você. Você está em uma nova jornada, uma nova caminhada. Você não vai entrar na terra prometida com uma bagagem antiga. Um dia eu nasci nesse mundo e comigo veio uma bagagem. E quando eu entrei no reino do meu pai, as coisas velhas ficam para trás. Eu não sou mais, aquelas filosofias humanas não são mais para mim. Aquelas teorias humanas não são mais para mim. Aquelas práticas antigas não são mais para mim. Hoje nós temos uma doutrina correta. Nós temos um cordeiro, um sangue derramado, que te reconciliou com o Pai Celestial. Nós temos hoje o corpo de Cristo dilacerado, para que você possa perdoar, para que você possa andar em uma jornada maravilhosa de fé. Então, nessa manhã, vamos alegrar nosso coração. É uma noite, é uma manhã de ceia. É uma manhã de ceia, de trazer à memória quem eu me tornei em Cristo. Trazer à memória que eu posso, sim, todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso, mais do que eu poderia imaginar, porque Ele sempre fará para mim infinitamente mais. Amém? Marilis vai conduzir a reunião nessa manhã. Estamos aqui para juntos adorarmos o nosso Pai Celestial. Amém? Aleluia. Aleluia. Bom dia, meus irmãos amados. Nosso Deus é bom. Nosso Pai é bom. Vamos orar um pouquinho. Vamos nos exercitar. Vamos nos exercitar na prática da adoração, do louvor. Fique de pé comigo para eu não ficar sozinha. Te amamos, Pai. O Senhor é tão doce e tão bom, Pai. Tão maravilhoso. Nós te amamos, Pai. Tu és maravilhoso. O Senhor sempre nos dá o escape. Muito obrigada, Pai. Nessa caminhada nós não estamos sós. A sua palavra para nós não é vã. Verdadeiramente ela é para nós comida e bebida. Nós te amamos, Pai. A sua promessa é fiel. Tu és aquele que não nos deixa jamais, 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 jamais nos desampara. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Que nas encruzilhadas nós temos a firme direção do Teu Espírito, dizendo para nós: andai por aqui, este é o caminho, andai por ele. Este é o caminho, andai por ele.
A fé que o Senhor nos deu não é cega. Nós temos olhos que veem. A fé que o Senhor nos deu, a nossa fé santíssima não é muda. Aleluia, falamos porque cremos. Cremos, por isso falamos. A fé que o Senhor nos deu não é surda. Podemos ouvir a sua voz. Podemos ouvir a sua voz. Não somos cegos, temos a luz da vida. Temos a luz da vida, os nossos olhos veem, os nossos olhos contemplam a verdade do Senhor. Te agradecemos, Pai, porque em tudo nós somos bem-sucedidos. Temos a sua palavra, nós somos bem-sucedidos em tudo que realizamos, Pai, porque nós temos a sua palavra. Mais do que tê-la, Senhor, nós a amamos. Nós a amamos, nós amamos a sua palavra. O nosso prazer está na sua lei e nela meditar de dia e de noite. Nisso está o meu prazer. É nisso que está o meu prazer. O nosso prazer está em fazer a sua vontade, Pai. Não há prazer em mim. Não há prazer, Pai, nas coisas do mundo. Não há prazer para mim, nada fora do Senhor, fora da tua presença, fora da tua casa, fora do seu amor, fora da sua graça. Por isso nós te amamos. Estamos felizes por estar aqui. Estamos felizes por dividir, por trazer à memória, em unidade de espírito, a ceia, o seu sacrifício, o sacrifício do Senhor por nós, enviando o seu Filho. Obrigada, Pai. O Senhor nos concedeu plena e poderosa salvação. Nós te adoramos nessa manhã. Nós te engrandecemos nessa manhã. Nós te exaltamos nessa manhã. Tu és grande, maravilhoso. Tu és o dono do nosso coração. Rega Masuna. Tu és o dono do nosso coração. Rega Nasso. Tu és o dono do nosso coração, o nosso livramento. O nosso livramento. O nosso livramento, nós te adoramos. Obrigada porque aos seus anjos o Senhor dá ordem a nosso respeito. Obrigada, 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 obrigada. Nós te exaltamos nessa manhã. Tu és exaltado, Pai, tu és exaltado, Pai. Nós te adoramos, Pai, como família, como igreja, como filhos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Tu és sempre a nossa escolha. Tu és sempre a nossa escolha. A cada minuto do nosso dia, Tu és a nossa escolha. Te adoramos, Pai. Obrigada. Obrigada, Pai. Obrigada. Tu és o nosso Deus presente, Deus conosco. Hantarabassurá. Deus conosco, Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Nunca sós. Deus conosco. De nós fugiu a tristeza e o gemido. Não há para nós solidão. Não há para nós desamparo. O Senhor está conosco. O Deus de Israel é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Nós te adoramos nessa manhã doce e gloriosa. Te adoramos, porque o Senhor cuida de nós. Te adoramos, porque está feito. Tudo está feito, te adoramos. Obrigada por sua graça. Obrigada por seu amor verdadeiro, por seu amor leal, por seu amor que não muda de lugar. Obrigada, Senhor. Aonde nós iremos, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor é a nossa rocha. Só o Senhor é o nosso Deus. Tu és o Deus que supre as nossas necessidades em glória.
Quentorô sambarababá, regandalaço toroboxaná. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és o mesmo Deus. Ontem, hoje e eternamente. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Ragasurababá. Nós te adoramos. Tu és o nosso Deus de paz. Tu és o nosso Deus de paz. Tu és o nosso Deus de paz. Grande é a nossa paz. Grande é a nossa paz. Grande é a nossa paz. O Deus que nos cerca por trás e por diante. Nós te amamos. Nós te amamos, nós te amamos. Tu és o Deus que acalma as tempestades, nós te amamos. Ragandassutarabababá, regandalaçotorobosabababá. Sim, Pai, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é poderosa. Ela que quebra os cedros do Líbano. Ela que despede chamas de fogo, nós te adoramos. Nós te adoramos, não há Deus como o Senhor. Não há rocha como o nosso Deus, nós te adoramos. Deus precioso, nós te amamos. Regandassundaramamamá, obrigada por sua graça. Obrigada por sua graça. Obrigada por sua graça. Obrigada por seu amor leal. Obrigada pelo ensino da tua verdade, Pai. Obrigada porque nós temos um ensinador, o Espírito da verdade. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, o Senhor nos ungiu. O Senhor mesmo nos ungiu. O Senhor prometeu e cumpriu a sua promessa. Obrigada, Pai, por ter derramado o teu Espírito sobre nós, sobre toda a carne. Os vossos filhos, as filhas, os jovens, em ti não há acepção, os servos, as servas, os idosos, não há acepção em ti, Pai. Todos nós estamos protegidos, selados, guardados, todos nós estamos guardados, selados com teu Santo Espírito, nada pode nos tocar. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Somos como a menina dos teus olhos, Pai. Quem pode nos tocar? A tua palavra nos garante que o maligno não pode nos tocar. É a tua palavra que nos garante, Pai. É a tua palavra que é a verdade, Pai. Não é o que eu digo, não é o que os meus irmãos dizem, não é o que o mundo diz que é a verdade, Pai. A verdade é a tua palavra. Desde o princípio, ela é a verdade. E nós nos submetemos à tua verdade voluntariamente. Nós submetemos as nossas emoções à tua verdade, Pai. Nós submetemos os nossos desejos à tua verdade, Pai. Nós submetemos as nossas circunstâncias à sua verdade. É a sua verdade que vale para a nossa vida. É o Senhor que governa sobre nós. É o seu reino que está estabelecido em nós. Reino de graça, de paz, de justiça, de alegria no Espírito Santo. Gozo e alegria no Espírito Santo. Gozo e alegria no Espírito Santo. O Espírito da verdade. Não desprezamos o dom que o Senhor nos deu. Kama, sutorotarabá, ramaná. Nós não desprezamos o que o Senhor nos deu. Romanica talai. Retalamaná. Nós não desprezamos, Pai, o que o Senhor nos deu. Graça e poder. O Senhor nos revestiu de poder.
Poder do alto. Poder do alto. Nós temos poder do alto para vencer o maligno. Aleluia. Aleluia. Para vencer as sutilezas do maligno. Para vencer a sutileza do auto-engano. Sim, Senhor. Nós temos poder do alto para mudar o nosso futuro. Temos poder do alto para mudar o nosso futuro, para garantir um futuro segundo o seu coração. Porque pensamentos de bom futuro tenho eu a seu respeito, diz o Senhor. Pensamentos de bom futuro tenho eu a seu respeito, Daci, diz o Senhor. Pensamentos de bom futuro tenho eu sobre você, igreja, diz o Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Nós não somos filhos entregue a nós mesmos. Nós temos um Pai que nos exorta, que nos repreende, que nos corrige. Não somos bastardos, somos filhos. Nós somos filhos e recebemos com graça, com submissão, com obediência a sua instrução. Nós não nos rebelamos, nos recusamos, Pai, a nos rebelar contra a sua palavra, contra a sua instrução no nosso íntimo. Nos recusamos, Pai, a nos rebelar. Kimasotrosa, Remanamá. Nos recusamos, Pai. O Senhor tem nos dado instrução verdadeira e nós fazemos a escolha nesta manhã de nos submeter ao ensino da Tua palavra, ao ensino que o Senhor tem nos dado, Pai, com simplicidade de fé, como uma criança. Uma criança que confia no seu pai, uma criança que confia na sua mãe. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Se o Senhor diz que nós podemos nos edificar sobre a nossa santíssima fé, nós vamos fazer como o Senhor nos instrui. Rema totokia suta nakama. Reda babababa. Nós te amamos, Pai. Obrigada por sua presença conosco. Que noroso boboboa. Deixa o Espírito fluir em você, meus irmãos. Ore alto o suficiente para você mesmo ouvir nos dons que o Senhor te deu. Kima sondoro seteriana, reda da coro sindaramamama, arregandalarabababa. Deixa eu ouvir sua voz. Sondorogorobosa. O Senhor está te dando instruções específicas. O que você quer está na edificação. Rebalasotoro sandará. O que você quer, filho, está na edificação, está no seu crescimento. Eu sou aquele que sonda o seu coração e te conhece, diz o Senhor. Regandalaia, não se distraia, não fique distraído. Regandarasotarababá. Pronuncie as línguas. Sandarabá, sambarabá. Vamos, sondaregedea, sondará. Se exercite. Quando receberei andarabababá, xandará. Você que está conosco na internet. Recantorosotoroboceramanaia. Se exercite. Sancandará, seteremiá. Você está conosco. Recantorossoborobobo. Se você está participando da reunião. Recatalaia. Se exercite. Recantossobochandaramaná. Autossuficiente para você ouvir. Recantossoboboboá. Isso, meu irmão. Regandoloramassinaramamá. Recatossamahasabahasaka. Recachantaramanahuá. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor é conosco. Nosso valente guerreiro. Tu é aquele que concede dons aos homens. Tu é aquele que concede dons aos homens. O Deus que não faz acepção de pessoas. Não há acepção em ti, consolo fiel. Repacoso toto assa.
É como um abrir e fechar de olhos. É como um vento, Pai. É como um vento, Pai. É um milagre que vem do Senhor, não é de nós, não procede de nós. O milagre vem do Senhor, daquele que criou os céus e a terra. Nós te amamos, Jesus. Tu és aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Tu é aquele que concede línguas sobrenaturais para a nossa edificação. Te adoramos nessa manhã porque nós temos a capacidade de orar no Espírito Santo pelo novo nascimento. Rema Sutta Ramanai. O Senhor ofereceu-se a si mesmo, Jesus, pelo Espírito eterno, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Dê seu óculos aqui. Dá seu óculos. Sonte que a sota rabababá. Posso olhar sua coluna rapidinho? Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Nós te amamos. Tu és o nosso médico dos médicos. O Senhor que nos sara, Jesus. Tu és o Senhor que nos sara, Jesus. Verdadeiramente. Verdadeiramente. Nosso provedor, nosso amor. Nós te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos. Tu és o meu consolo e o consolo da minha irmã. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Soquetea sontoroboshnai. Posso olhar a coluna da senhora também, uma das dedos, só para eu me certificar. Está tudo certinho por aqui. Nós te amamos, Jesus, fiel e verdadeiro Jesus. Fiel e verdadeiro Jesus. O seu sacrifício não foi vão. Nós podemos desfrutar dos benefícios do está feito. Está consumado, está feito, está consumado. Tu és a nossa ressurreição e a nossa vida, Jesus. Quem assuntará? Requemiar. Em ti não há acepção de pessoas. O Senhor enviou a sua palavra. O Senhor enviou a sua palavra ao Egito. Sim, o Senhor enviou a sua palavra ao Egito. E eles viram as suas obras. E o Senhor enviou a sua palavra a nós. O Senhor enviou a sua palavra a nós. E nós também podemos ver as suas obras. E nos alegrar com elas, Senhor. Obrigada pelo sangue do Cordeiro no umbrais de nossas portas. Na nossa casa tem o sangue do Cordeiro, nós te adoramos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nosso Cordeiro maravilhoso. Nosso Cordeiro maravilhoso, não mais como na época de Moisés, mas em superior aliança. Numa aliança superior à de Moisés. Aquela com sangue de animais, mas aqui é o seu sangue, Jesus. Com o seu sangue o Senhor entrou no tabernáculo eterno. E pelo Espírito eterno ofereceu-se a si mesmo, por amor de nós. Obrigada, Jesus, por tão poderosa salvação. Oh, Jesus, nós te amamos. Nosso irmão mais velho, nós te amamos. O primeiro entre muitos irmãos. O primogênito entre muitos irmãos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, que tu mesmo disse, o meu Pai é o seu Pai. O meu Deus é o seu Deus. Obrigada, Jesus, porque o seu Pai é o meu Pai. E o seu Deus é o meu Deus. Nós te amamos.
Obrigada por nossas necessidades supridas. Te agradecemos, Jesus, por nossas necessidades supridas. Nós te adoramos. Em unidade de espírito, no vínculo da paz. E a igreja diz: amém. Te amamos, Jesus. Obrigada por sua graça, Jesus. Regandorosi tarabababa. Angasuntaramai atiasunda. Rei do universo. A igreja de Lins sabe que meu sonho de consumo é ser cantora, né? Nós te amamos, Jesus. 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 Obrigada, Jesus. A presença doce de adoração. Vocês sabem como é que Abraão conseguiu discernir que Deus era o Deus que ressuscitava mortos? Quando eu era recém-convertida, eu não entendia aonde Abraão achou força para sacrificar o próprio filho. É uma coisa assim inconcebível, né, para quem é pai, quem é mãe. Eu não sou mãe, mas eu ficava imaginando, meu Deus, acho que eu não tenho coragem de matar um filho meu, não. De livre e espontânea vontade. Mas saiba, meu irmão, a Bíblia não é um livro que exige de você sacrifícios na escuridão. O seu Deus não é um Deus de trevas. Ele não é um Deus de escuridão. Nós temos a luz da vida. Jesus falou, aquele que está em mim não anda em treva. Não há nada escuro na Bíblia. Tudo que está escrito na Bíblia é para o seu ensino. É para o meu ensino. É para o nosso aprendizado. Como Abraão achou forças para sacrificar o próprio filho? Eu acabei de me despedir do meu pai. Dói demais você deixar alguém que você ama aí. Como Abraão achou forças para dar o filho dele voluntariamente no altar de sacrifício? Na adoração, meus irmãos. Num lugar chamado adoração. A aliança que Deus tinha com Abraão era uma aliança de adoração. Na adoração, Abraão compreendeu que nós temos um Deus que ressuscita mortos. Simples assim. E o texto bíblico diz, sabe o quê? Que figurativamente, Deus ressuscitou Isaac. Porque estava mesmo para sacrificar o seu primogênito. Quando Deus providenciou para ele um cordeiro, o anjo veio e falou, não, Abraão, porque o nosso pai não precisa de sacrifícios nossos. Ele mesmo tinha o sacrifício preparado. Ele preparou tudo antes da fundação do mundo. Nosso Deus não foi pego desprevenido, sabia? Que ele não foi pego desprevenido. Estava tudo pronto, tudo preparado.
como nós vimos ali, eu sou Deus soberano e sei da sua decisão. Deus nunca será pego desprevenido com a sua decisão, mas Ele sempre terá o escape para a sua decisão errada. Ele tem um meio de saída para a sua decisão errada. Ele tem um escape para você. Você não está condenado debaixo da decisão errada de negócio que você fez e perdeu as suas economias. Ele é o rei do universo. Ele pode repor todas as suas economias. Não abrir e fechar de olhos. Não há impossíveis para Deus nas suas promessas. Agora, o que o nosso Deus pede de nós? O que o nosso Pai quer de nós? Um coração quebrantado, contrito, temente, que segue com mansidão as instruções. Deus não faz acepção de pessoas. Ele é Deus do pequeno e do grande, do jovem, da jovem e dos idosos como Marciana. Ai, ai. Outro dia eu fui dar a senha do meu cartão para minha irmã mais velha e falei o número menor, a minha idade, e o número maior, a idade dela. Ai, ai. Ele não faz acepção de pessoas, Cidinha. Deus arrebatou meu coração para Ele no dia que eu descobri que Ele não faz acepção de pessoas. Você acha que Deus se importa aonde você está, se o seu coração for quebrantado? Ele não se importa onde você está. Ele veio para o que era seu. Se ia receber ou não, esse é um direito nosso, que Ele não pode violar. Deus é Deus de palavra, Ele não pode violar a sua vontade. Ele te deu livre-arbítrio, Ele não pode violar isso. Mas Ele veio para o que era seu. Ao Senhor pertence a terra. A terra que você tem não pertence a você. Já pertenceu a muitos outros antes de você. O pedacinho de terra onde está construída a sua casa não pertence a você. Pertenceu a milhares, milhares de outros antes de você. E teve uma época que pertenceu a uma família única. Não vou nem longe, não vou nem Adão, nem vamos em Noé. Toda a terra pertencia a quem quando as águas baixaram? A família de Noé. É ao Senhor que pertence a terra. E tudo que nela se contém pertence a Ele. Inclusive os que na terra habitam. Somos do Senhor. Quer pois vivamos, quer pois morramos, disse o nosso irmão Paulo. Nós somos do Senhor. Somos do Senhor. Do Senhor nós vimos e para o Senhor voltaremos. Nós que aceitamos a promessa, que cremos na promessa, porque Ele veio para o que era seu, mas nem todos receberam. Vocês sabiam que a fé não é de todos? A fé não é de todos. A fé é daquele que ouve e aceita. A fé vem por ouvir. E ouvir a pregação do Evangelho. Que hora você teve fé? A hora que você creu no Evangelho. Alguém falou para você, Jesus veio por amor a você, se sacrificou por amor a você. E você creu. Você recebeu a fé santíssima,
que é entregue aos santos. Fé de salvação. Plena e poderosa salvação. Está tudo dentro desse presente. Tudo está aí. A nossa cura, a nossa alegria, a nossa sabedoria. Tudo está na salvação. Uma vez que você foi salvo, tudo está aí, é seu. Amarilis, por que que a minha salvação é instantânea? Eu sou salva imediatamente e não fico livre do desejo de fumar imediatamente. Por quê? Está tudo na salvação. Submeter os seus desejos carnais também está na salvação. Ele proveu para nós recurso para submeter a nossa carne à salvação. Paulo em Romanos 8 diz assim: se o Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita no seu corpo mortal, esse mesmo Espírito vivifica seu corpo mortal. Jesus ensinando a multidão, né? Não sei se era, não estou lembrada agora se eram os discípulos em particular ou se ele estava na multidão. Ele diz assim: vistes o que foi dito aos antigos? Não adulterarás. Isso é o que foi escrito na lei. Não é? Para não adulterar. Vistes o que foi dito aos antigos? Não adulterarás. Aí Jesus acrescenta: eu, porém, vos digo, aquele que olhar desejando, cometeu adultério. A primeira vez que eu li esse texto, eu falei: Jesus, esse negócio ficou mais difícil do que a lei. Antes bastava não adulterar, agora se eu olhar para o moço bonito, eu já adulterei. Se eu olhar desejando um moço bonito com aliança, já adulterei? Já, filha, já adulterou. Porque a lei, meus irmãos, põe em realce. Mas a queda do homem é mais profunda do que o realce da lei. A morte opera no nosso corpo mortal. Adão deu direito à morte para operar no nosso corpo mortal. Jesus estava dizendo para nós: é mais profundo do que vocês imaginam. O adultério é a finalização do desejo de. O homicídio é a finalização do desejo de. Mas nós temos um que está dizendo assim: eu, porém, vos digo que existe um meio, uma forma, um escape para você se livrar disso, desse corpo mortal, fazendo morrer a sua natureza terrena. Nosso Deus se fez para nós em Jesus. Jesus se fez para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Nós temos Jesus. Está consumado. O nosso odre velho não tem domínio sobre nós. O nosso vinho novo é quem realmente domina. A nossa nova natureza é maior do que a velha natureza. O Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos está em mim. Quem é maior? Existe uma condição de você não, nem desejar. Quantos de vocês, nesse exato momento, estão com vontade de matar alguém? Ninguém aqui está com desejo de matar ninguém. Sabe por quê? Você é novo. Satanás é que é homicida desde o princípio. Nós somos filhos de Deus, nós temos a natureza de Deus, a vida de Deus, o que pulsa em nós.
O nosso desejo é por Deus. Irmãos, quando eu me converti, eu fumava. Eu era fumante. E eu não abandonei o cigarro imediatamente. Principalmente depois do almoço. Eu almoçava, e como eu tinha o vício e já estava dominada pela nicotina, eu ficava doida para fumar. E eu sempre morei em casa grande. Meu pai não gostava de coisa pequena, casa pequena. Então, o terreno da casa era enorme. Eu corria para trás de uma construçãozinha que tinha no fundo do quintal para fumar escondido. Quando eu terminava de fumar, eu ficava arrasada. Não é assim que a gente fica quando termina de pecar? Xinga o marido todo, depois você fica arrasada. Meu Deus do céu, por que eu xinguei ele? Meu Deus do céu, por que eu gritei com ele? Puxa o cabelo da nora. Meu pai, por que eu fiz isso? Se exaspera com o filho. Aí você fica perguntando, meu Deus, por que eu fiz isso? Vira o rosto para Paulo. Meu Deus, por que eu fiz isso? Preste atenção, quando você faz uma coisa errada, qual é o sentimento que você tem? É de prazer? Você tem prazer? Você pode até ter prazer na hora que você está xingando a vida toda que pisou no seu calo. Na hora que você está fazendo, acabou a ira, cessou o furor. Primeira coisa que você pensa, meu pai, por que eu fiz isso? Devia ter feito diferente. Então eu corria lá, fumava meu cigarrito. Teve irmão que falou, Marisa, eu não consigo imaginar que você fumava. Fumava. Bebia. Não era pouco, não, era muito. Até o dia que eu vi aquele que me salvou. Até o dia que os meus olhos repousaram sobre a luz da vida. Depois de um tempo, naquela luta, entre ser uma nova criatura e ceder aos desejos da minha carne, depois de ter fumado meu cigarro, aquele que nos ama e nos amou primeiro, porque é nisso que consiste o amor de Deus, no fato de que Ele te amou primeiro. Não fui eu que amei primeiro. Ele me amou primeiro, estando eu morta nos meus delitos, nos meus pecados. Ele me amou primeiro. Ele me chamou, Ele me acolheu. Será que aquele que me recebeu, me convidou para fazer parte da família, não sabia que o meu corpo estava contaminado pela nicotina? Acaso há novidades para o nosso Deus? E naquele dia o Espírito do nosso Pai falou para mim, filha, vamos ler comigo o Salmo 1? Fiquei com um desejo de ler, eu estou enfeitando para vocês a fala, mas eu fiquei com um desejo de ler o Salmo 1. Vou simplificar para você não achar que Deus fala essas coisas assim. Aquele desejo que você tem de ler a palavra, sabe? É Ele falando com você. Quando você vinha pregar, você fala assim, aí Jesus falou para mim, filha, vamos ler comigo o Salmo 1? E eu fui ler o Salmo 1. Quando chegou na frase, o seu prazer está na lei do Senhor. Essa frase, eu compreendi, eu entendi. O Espírito de Cristo colocou esse prazer e o cigarro junto. E falou para mim, aonde está a sua alegria, filha? Quando você fuma ou quando você está comigo? Falei, quando eu estou contigo. Aqui eu estou alegre. Então, fale a verdade sobre você. E eu passei a falar. Toda vez que a vontade de fumar aparecia, eu dizia, olhava para ela e dizia, o meu prazer está na lei do Senhor. Não vou fumar não, que eu sei que você depois vou ficar triste. Deus não faz acepção de pessoas. Você sabe por que Paulo ensina sobre a ceia em Coríntios 11? Você sabia que ali não tinha uma mesa posta?
Paulo não estava celebrando a ceia do Senhor? Naquela carta, era uma carta que ele estava escrevendo para o povo de Coríntios. Ele não estava na igreja de Coríntios com a mesa posta celebrando a ceia, como foi o caso de Jesus com os discípulos. No texto ele fala assim: o que eu passei para vocês foi o que eu recebi do Senhor. A instrução que Jesus deu para os discípulos, que foi passado para a igreja e foi até os nossos dias. E que nós estamos passando para gerações futuras, porque ensina o teu filho o caminho que deve andar e ele não se desviará dele. Uma geração ensina a outra geração. Ou a justiça ou a morte. Paulo diz: eu passei para vocês o que eu recebi do Senhor. Que naquele dia, na ceia, ele tomou o pão e falou: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Se a gente abrir a primeira carta de Coríntios, vocês vão ver que ele está falando da mesma coisa. 1 Coríntios 1. Quando você lê as cartas, não leia versículo separado, leia a carta. É uma carta, ela tem início, meio e fim. Então, Paulo faz a saudação no capítulo 1. No verso 4 ele diz: sempre dou graças a meu Deus a respeito de vós, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo conhecimento. 1 Coríntios 1. Vou ler o 6, o verso 6. Achou, Marciano? Aleluia, te amamos, Jesus. Vamos reler então, do 4. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Esse é o verso que eu quero ler com vocês. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé que há contenda entre vós. Do que Paulo está falando? Paulo está falando que na igreja havia contenda, briga, divisão, partido. Nós não temos partido, nós temos Cristo. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Rita, eu sou de Amarilis, eu sou de Paulo, eu sou de Ala.
Eu sou do Papa? Eu sou de Cristo. E Cristo? De Deus. Tudo é nosso. Nós de Cristo e Cristo de Deus. Quem é o Pai? Quem morreu por você? Amarilis? O Papa? Quem se ofereceu por você? Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, Paulo diz, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porquanto não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar. Cristo nos enviou para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavra, mas não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. E ele continua ensinando. Agora abre lá no capítulo 11. Vamos ver se Paulo mudou de assunto? Capítulo 11 de 1 Coríntios. Verso 17. E vocês vão me responder se Paulo mudou de assunto. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. De onde nós paramos até aqui, ele tem dado instruções. No verso 17 do capítulo 11, ele diz: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Já pensou a gente se ajuntar aqui, ao invés de ser para melhor, ser para pior? Você vem aqui para a igreja, para ter comunhão comigo. Chega aqui, eu trato você em acepção. Sou rude com você. Ou você é rude com seu irmão. Briga com seu irmão porque sentou na cadeira que você costuma sentar. Essa última cadeira é minha, ninguém pode sentar aqui. Paulo diz aqui para a igreja de Coríntios: vocês se juntam, não é para melhor, é para pior. Eu não tenho como louvar vocês. Nisto que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto não vos ajuntais para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no meio de vós. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, eu digo para vocês, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo, procedendo desse jeito. Então, Paulo não está com a mesa posta celebrando a ceia. Ele está exortando a igreja, dizendo que a ceia, que eles não estão cumprindo o propósito da ceia. No caso deles, é o que nós vamos ler abaixo.
No caso deles, não se refere a nós. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Ou seja, eles levavam pão e vinho para a igreja, para juntos, cada um levava o seu pão e o seu vinho para a igreja. Pelo texto, né? Deduz-se isso. E chegava lá, cada um comia e bebia, e até se embriagava, levava tanto vinho que ficava bêbado. Porque ele se ajuntava para melhor, para pior. E Paulo abandonou a igreja? Paulo virou as costas e falou, Deus é mais, eu é que não vou mais nessa igreja? Foi assim que Paulo fez? Não, porque o nosso Deus é Deus de ensino. Ele quer que a gente progrida. Ele quer que a gente saia dos erros. Ele quer que a gente cresça, deixe as coisas de menino. Deixa isso, meu irmão. Deixe a contenda, o seu direito de lado. Você não tem direito. Você é morto. Morto não tem direito. Morto não escolhe nem a roupa, não escolhe nada. É morto. O corpo, na verdade, está morto. É assim que o nosso corpo está morto. Qual é o direito que você tem de se levantar contra alguém e apontar o dedo? Você está morto. Verso 22. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonheis os que não têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Gente, será que teve alguma hora que Paulo cantou louvores para esse povo? Exaltou? Sabia que tem? Lá atrás ele fala, eu louvo a Deus pela sua vida. E tinha coisas boas na igreja de Coríntios também. Ele pegou um ponto específico, a divisão, cada um pensar de um jeito e fazer a seu próprio modo. Especificamente na ceia do Senhor. Aí ele continua, nisso certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, na noite que ele foi traído, tomou o pão e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Lembre-se, eu fui moído. Era isso que Jesus estava falando. O meu corpo foi rasgado para que você tivesse vida, para que o seu corpo fosse vivificado, para que você nem sequer deseje o mal do seu irmão. Não amaldiçoeis, a palavra de Deus diz. Se teu inimigo tiver fome, dá de beber. Se tiver sede, inimigo. Se o seu inimigo tiver fome. E seu marido, você faz o quê? É seu inimigo, seu marido? Sua esposa é sua inimiga? Seu filho, seu neto é seu inimigo? Seu irmão é seu inimigo? Judas estava com Jesus quando ele partiu o pão, gente? Judas comeu da ceia? Judas teve os pés lavados?
Este é o meu corpo, que é dado por vós. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice. Este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Nós somos perdoados. Nós somos remidos. Nós somos lavados. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Hoje você vai vir aqui na frente, pegar o pão, pegar o cálice e vai dizer para a sua carne: você está morta. Vou contar uma novidade para você, contenda, que está na minha carne. Você está morta. Eu estou anunciando a morte do meu Senhor. E eu fui morta com Ele. Eu fui sepultada com Ele no batismo. Você está lá. Morta e enterrada a carne. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que é comer e beber indignamente? Ele explica embaixo, no 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, nós precisamos discernir o corpo, o mistério do Evangelho. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O verso 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Por quê? Que é fraco, doente e morre cedo? Porque não se julgam. Porque se nos julgarmos a nós mesmos, não está mandando você julgar o outro, não. Não está mandando você me julgar. Está mandando você julgar a si mesmo. Ele não está ensinando eu a julgar você. Ele está ensinando eu a julgar a mim mesma. Amarilis, olha bem para você. Por que você está brigando com Daci, filha? Larga isso para lá, meu amor. Perdoa a sua irmã. Do jeito que eu morri por você, eu morri por ela. Ora por ela. Aí eu vou julgar a mim mesma. E como é que eu vou fazer isso? Fazendo morrer a minha natureza terrena. Pai, eu perdoo Daci, eu abençoo Daci. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é a luz dos olhos de Daci. Você está se sentindo injustiçado? Ore. Pode muito a oração dos justos, os seus efeitos. A sociedade está sendo injusta com você? Ore. Ore pelos que lhe perseguem. Ore. Apresente-se a si mesmo. Se apresente diante de Deus. Como Cristo fez pela igreja. Na semana passada, quando Rita celebrou a ceia, apresente-se a si mesmo diante de Deus. Como Cristo amou a igreja, diz a palavra, e a si mesmo se apresentou diante de Deus.
Nós paramos aonde? No 30? O 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados com o mundo. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, ensinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, espere um pelo outro. Se alguém tem fome, coma e beba em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Para de vir brigar em público. Tenha o mesmo parecer, a mesma disposição mental, o mesmo sentimento fraternal, no amor. Não seja fingido no amor. Tenha um amor ardente pelo seu irmão. Mas a Marilis, eu não consigo olhar na cara dela. Apresente-se diante de Deus em adoração. E conheça aquele que é perdoador. Ele não só nos perdoa dos nossos pecados, mas ele também nos livra da condenação do pecado. Ele também nos purifica do pecado. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Aí aqui ele acaba esse assunto. Ele diz, quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. No verso 12, ele volta ao assunto dos dons na igreja. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Aí volta a história do corpo, que nós somos membros uns dos outros. Eu prometo que eu vou encerrar aqui. Isaías 53. Vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, como disse Rita na reunião passada. Sempre que eu venho aqui eu quero ler tudo, mas dessa vez eu não vou ler. Vou ler a partir do 5. Isaías 53, 5. Ele, o nosso Jesus, foi transpassado pelas nossas transgressões. Nós te amamos, Jesus. O Senhor é tão doce e bom, Jesus. Nós te adoramos. 53, 5. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. O nosso Jesus vindo evangelizou paz. Para mim e para você, nós temos paz com o nosso Deus. Nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus. Nós temos o caminho da vida. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós. A Marilis não está fora. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. A iniquidade do seu inimigo também caiu sobre ele. Eu não fui perdoada sozinha. Você foi perdoado comigo. Eu não posso violar essa aliança.
e sair impune. Não é Deus que me pune, é o próprio pecado, porque o salário do pecado é a morte. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Aleluia. Fique de pé comigo. Nós chamamos Jesus. Andaraço torobosi tarababá. Nós chamamos Jesus. Nós chamamos Jesus. Porque nós temos a sua palavra doce, santa, gloriosa, apta para nos ensinar, apta para nos corrigir, para nos exortar, para nos consolar. Nós te adoramos, Jesus, porque nenhuma condenação há para nós que estamos em ti. Nós abençoamos um ao outro, abençoamos os nossos irmãos. Oh, Pai, nós liberamos o nosso coração do peso, da angústia, da tristeza. Fazemos a escolha de olhar para a cruz. Nosso cordeiro mudo. O Senhor não abriu a boca para que eu tivesse a condição de declarar a tua justiça. Eu posso abrir a minha boca e cantar alegremente agora. Grandes coisas tem feito o Senhor por mim. Obrigada, Jesus, porque o Espírito que ressuscitou a ti dentre os mortos vivifica o meu corpo mortal. Obrigada, Senhor Jesus, o meu prazer está na lei do Senhor. Oh, eu te amo, Jesus. Nós te amamos, Jesus, nossa condição maravilhosa. Obrigada, obrigada, Jesus. Fazemos isso em memória do Senhor. A ceia do Senhor em memória do Senhor. Obrigada porque o Senhor ofereceu o seu corpo por amor de nós. Obrigada, Jesus. Plena e poderosa salvação se fez o Senhor para nós. Te adoramos. Te louvamos. Obrigada, Ritinha. Te engrandecemos. Tu és Deus maravilhoso. Eu vou pegar o meu pão, o meu cálice, e mesmo Ritinha tossindo, eu vou passar a palavra para ela comandar o resto. Você também está liberado para me pegar. Nós te amamos, Jesus. O que me ama. Força nessa terra que não possa derrotar, nem cadeias ou grilhões que não possa arrebentar. Te amamos, Te amamos, te adoramos, Cordeiro Santo. Tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia. Vamos então comer do pão e beber do cálice. Amém? Não preocupem com o cálice que vocês colocam. E vamos agradecer por este momento maravilhoso, porque Deus te amou primeiro e Cristo vive em nós. Aleluia. Que seja um domingo poderoso, de um avivamento no seu coração, de amor cristão. Amém? Vamos ficar de pé, vamos terminar. Obrigada, Pai, por essa manhã doce. Obrigada, Pai. Obrigada pelo teu amor perfeito Pai, por obrigada, nós. Pai. Obrigada por cada milagre que aconteceu Sim, hoje aqui. Jesus, obrigada. E por cada milagre que aconteceu pela internet. Muito obrigada, Pai, em Cristo Jesus. Amém? Aleluia.